Olha, existe uma conversão hoje em torno de 1 em cada 19 pacientes tem indicação de fazer toxina. Então o que a gente faz, a conta mais grosseira, é assim, você olha os pacientes que você já tem. Então o seu paciente de Botox já está na sua clínica, esperando você falar, olha, faz aqui em mim. 10 a 12 pacientes dia não é um número fora da razão, porque a gente faz o tratamento é muito rápido, né? A toxina, por exemplo, de boca, 5 minutos, a gente gasta mais tempo com a paciente, porque ela tem que fazer a ficha, a fotografia, mas a gente faz uma circulação rápida da paciente. Então a gente calcula mais ou menos uma paciente a cada 15 minutos. Então 12 pacientes seria 3 horas de trabalho, com a remuneração quase maior do que um plantão de 24 horas num pronto-socorro, por exemplo. A gente tem colegas que fizeram o curso que falam, não, eu dava plantão de 24 horas, hoje um paciente equivale a um plantão de 24 horas. Então isso muda muito, não o valor financeiro, mas a qualidade de vida, né? Porque a gente pensa, né, que tipo de qualidade que eu quero ter? Quero trabalhar até meia-noite, eu quero poder ir para academia, eu quero poder... Uma das coisas que me chamou muita atenção, e na cirurgia a gente aprende muito isso, são as 3 fases de um tratamento, né? Tem o pré, o peri e o pós. Essas 3 fases, elas completam um ciclo que é o tratamento. Desde a hora que a paciente chega, na hora que você efetivamente faz o tratamento. Isso na cirurgia é muito longo. Então eu estava acostumado com esse ciclo muito grande. E outro aspecto interessante é o aspecto boutique que a clínica transforma. Você sai daquele aspecto, sabe, de medicina, de carteirinha, vira um ambiente gostoso. O paciente vem como se ela estivesse vindo para um evento. Então é muito importante você ter isso em mente, porque muda muito a energia, o astral dentro da clínica. A paciente espera coisas gostosas, ela está com um planejamento, um casamento, uma festa. E é muito legal porque ela sabe que ela não vai ter dor, ela sabe que vai ser rápido, ela sabe que vai ser gostoso. A maneira que a gente faz hoje, a gente chama de uma maneira replicável, né? A pessoa sabe exatamente o que ela espera. Ela vai chegar, vai passar um cremezinho, colocar um gelo, fazer a toxina, ela vai colocar a maquiagem e vai embora. É uma coisa muito nova, inclusive, para mim. Porque é muito rápido, né? Nós estamos falando de paciente que fica 5, 10 minutos na clínica. Você vai ver, vai ter paciente na sua clínica. A gente tem uma rotina, né? A pomada anestésica, o gelo, o álcool, a sepsia. A gente preocupa muito com essa questão de infecção. Lembrando sempre que é um tratamento médico. Então, preocupação com a sepsia, antissepsia, isso tudo tem que ser rigorosamente feito. Mas é uma rotina bem gostosa. E tem paciente que é tão rápido que ela não quer nem colocar o creme anestésico, porque ela tem que voltar para o trabalho. Então, eu também não estava acostumado com esse chamado turnover, né? Essa rapidez que a paciente chega, faz tratamento e volta para a atividade dela. Isso é muito importante nos dias de hoje. As pessoas estão muito ocupadas. Elas não têm tempo para recuperar 4 semanas. Às vezes a paciente não quer fazer cirurgia comigo, não é porque ela não quer fazer cirurgia. Doutor, não tem como eu parar de trabalhar 4 semanas. Aqui nos Estados Unidos é incrível. As pessoas aposentadas são ocupadas. Eu sou da época, eu não sou tão velho assim, que 6 meses para recuperar de uma cirurgia não era uma coisa de outro mundo. Hoje não, ela vai para academia, ela pergunta, posso ir na academia hoje? Eu falei, não, vamos deixar para amanhã e tudo. Mas é muito interessante esse aspecto do pré, peri e pós, muito rápido. O paciente chega, faz o tratamento, vai embora. E no caso da boca, por exemplo, o resultado imediato. Isso é de um impacto incrível. Eu não conheço um outro tratamento em nenhuma área de estética, laser, nada, equipamento, que você vê o resultado absolutamente imediato, como você vê na toxina da boca, por exemplo, no tratamento que a gente chama de modo nasolabial. Isso mudou muito a maneira do consultório funcionar. Essa dinâmica da rapidez do tratamento, o custo baixo, né? Que é um vidro e uma seringa. Então não tem grandes equipamentos, não tem sofisticação na clínica. Então você pode oferecer o investimento mais no conforto. Então fica uma clínica mais gostosa, um maior conforto e a rapidez da paciente entrar e sair. Por causa da nossa formação em ciência, a gente não preocupa muito com o aspecto de business do nosso negócio. A gente não trata um bom médico, um bom profissional da saúde, geralmente não trata o nosso negócio como deveria ser, como um negócio. A questão é custo-benefício do seu tempo. Então você tem que começar a pensar nisso. Eu estou agora fazendo 33 anos de professor e 30 anos de cirurgia. A gente começa a pensar, né? Às vezes você quer tempo para seus filhos, para ir para academia. Tudo isso é um contexto que você tem que considerar. E você não vai deixar de exercer aquela grande paixão que te levou para a faculdade. Então eu acho que uma das coisas que a estética traz de volta é esse prazer de trabalhar. Porque você está indo trabalhar, tem um retorno que você acha que o ambiente é melhor. Você sabe muito bem que os ambientes hoje de trabalho estão muito estressados, né, em geral. E esse
tipo de ambiente da estética é bem gostoso. Qualidade do ambiente de trabalho, da vida que você pode ter e a satisfação que você dá para o seu paciente, porque você continua dando aquela satisfação que te levou a fazer essa profissão da área de saúde, mas também te gratificando em todas as áreas. É bem bacana esse aspecto, muito sutil, mas você começa a considerar e dá para ver, é notório a diferença. Olha, se você analisar por minuto trabalhado, não tem nada em medicina que dá um retorno financeiro da estética. Não tem como nem comparar. A diferença é brutal. E você tem um retorno financeiro contínuo, repetido. A gente já falou disso. Um tratamento médio tradicional, você tratou, se você fez um bom tratamento, você não vai ver essa paciente nunca mais. A toxina é de repetição a cada 3 meses, ou seja, quanto melhor o seu trabalho, mais você vê a paciente. É totalmente o contrário. E medindo trabalho-recompensa por minuto, não há nada que dê esse retorno, porque o investimento é muito baixo, não requer grandes equipamentos, não requer grandes tratamentos elaborados. Lembra que eu falei do peri e pós? Um dos grandes obstáculos de qualquer área da saúde é o peri. Ora, se eu demoro 4 horas para operar uma mama, eu só posso operar 2 por dia. Eu não posso operar 30. Mas um tratamento que eu faço em 5 minutos, eu posso fazer 20 numa manhã. Entendeu a matemática? É tempo e custo-benefício. Então, o custo minuto da estética é incomparavelmente maior. Agora, especialmente com a toxina. Por quê? Ela torna essa possibilidade real em qualquer circunstância. Porque você não precisa ter uma clínica grande, aliás, você não precisa nem ter uma clínica. Tem gente que faz em clínica de outras pessoas. Então, é um custo minuto que você faz com o seu trabalho. E isso é muito gratificante, porque você define quanto que você vai trabalhar, quanto você vai ganhar, e o retorno é mensurável, porque é rápido, né? É muito rápido. Olha, a gente faz o World Tour e faz o Brasil Tour. Tem meses que eu faço toxina em 12 lugares diferentes no mesmo mês, com o mesmo cuidado, com a mesma... Você tem controle do tratamento, porque é uma rotina muito precisa de resultado. E seria impossível na cirurgia, né? Eu tenho vários alunos que fazem isso e é uma maneira de fazer interessante. Eles não têm nem clínica, eles atendem em várias clínicas, porque é um procedimento, é uma técnica. Então eles não tem nem a preocupação, porque tem aluno meu que fala, olha, eu não quero ter preocupação com o empregado, eu quero trabalhar, eu quero ter minha vida, sair do consultório 4 horas sem preocupar. E ele faz exatamente isso. Por quê? Nem captação do paciente ele faz, porque a clínica já organiza a agenda dos pacientes para ele, ele vai, atende todo mundo, recebe e vai embora. Então isso é muito interessante, porque nem a captação é feita tem pessoas para captar para ele. Então tem alunos que atendem 3, 4 clínicas diferentes, eles fazem o agendamento, eles fazem a captação do paciente e a única coisa que ele faz é ter certeza que segue um protocolo bem feito, rigoroso, dentro dos padrões médicos, com retorno imediato. Chega no final do dia, ele recebe a parte dele, tchau, preocupação de administração de consultório, nem é dele. Isso é muito interessante. Em outras áreas da medicina é muito difícil de fazer isso. Na cirurgia é impossível. No caso da estética e no caso da toxina especificamente, é muito simples, porque é a toxina e a seringa. Então, onde você estiver, o protocolo é o mesmo, o tratamento é o mesmo. Então, isso facilita essa migração, facilita a implementação de um tratamento de forma imediata. É possível sair de uma cidade, onde tem uma clínica, você fazer o tratamento com a mesma qualidade que você faz na sua clínica. Isso te dá liberdade. A toxina trouxe essa liberdade para você. Você poder fluir, para você poder reorganizar da maneira que você quiser. A toxina fez várias transformações na medicina estética e no tratamento estético em geral. Uma delas foi essa, a democratização da medicina estética. Qualquer pessoa bem treinada em qualquer lugar tem o mesmo resultado. Isso em medicina é raríssimo. Olha, eu sou até suspeito em falar porque eu tenho mais orgulho de ser professor de anatomia do que cirurgião plástico. Eu fui o professor chefe de cadeira de anatomia mais novo do Brasil. Então a minha relação com a anatomia é muito antiga. O que eu acho interessante é que, embora tenha muitas técnicas de toxina, nunca uma técnica foi desenvolvida a partir de um estudo em cadáver. Porque a anatomia hoje é o fator isolado mais importante da prevenção de um erro médico. Então, se você quer acertar, saiba anatomia. Mas nós somos além do diagnóstico, não é isso?
Então, o nosso estudo de cadáver permite essas duas coisas. O desenvolvimento de uma técnica apurada, eficaz e segura, mas também o desenvolvimento de um diagnóstico padrão. As 7 quedas centrípetas da face, onde você pode olhar para o paciente e em segundos dar o diagnóstico. Como que eu faço para começar uma prática de estética? Principalmente com o Botox. Quando a gente fala prática de estética, são inúmeras ferramentas, mas com certeza a ferramenta central dessa mudança é a toxina botulínica. É justamente o Botox que possibilitou essa mudança. E o que eu recomendo às pessoas? Em primeiro lugar, a gente tem que partir daquele princípio básico. Se você quer ter uma coisa diferente, você tem que fazer uma coisa diferente. Então você vai ter que fazer uma mudança na sua rotina para que você possa fazer estética futuro. Mas o que é bacana na toxina é que você não tem que parar. A toxina é um coadjuvante. Então não interessa o que você faz, não interessa qual área que você atua, há sempre uma maneira de você pescar a toxina. Não sei se você está me entendendo. Tem sempre uma ligação. Como a toxina hoje tem 800 indicações, é muito provável que o que você faz todo dia, onde você estiver, no seu plantão, no seu pronto-socorro, na sua clínica, no seu hospital, tenha alguma ligação com a toxina. Então esse é o caminho. Eu sempre ensino meus alunos como começar de dentro para fora. Você já começa do seu próprio núcleo de paciente. Então se você tem um grupo de pacientes idosos que tem problemas musculares, você já trata eles com problemas musculares, começa com a toxina aí. Se você é uma dentista e faz implantes, já começa com a toxina, o bruxismo, para proteger seus dentes, para a boca. Nós não capacitamos. Quem capacita é a sua entidade de classe. Então, se você está apta pela sua entidade de classe a fazer toxina, o que nós fazemos? Nós te ensinamos a entrar no mercado, mas sem parar de fazer o que você faz. Essa é a grande vantagem. Você não tem que parar o que você faz para começar a sua atividade estética. Você vai dedicar algumas horas e vai usar a sua atividade, que já é o que você faz. É muito provável que o que você já faz hoje tem uma ligação direta. Então o seu paciente já está no seu consultório, esperando você aprender. E como o aprendizado é muito rápido, você aprende e faz. Então essa versatilidade faz com que você possa entrar no mercado de maneira gradativa. Então tem várias maneiras de entrar no mercado. Uma delas é dedicando uma parte do seu tempo à toxina sem parar de fazer o que você faz no dia a dia. Porque afinal de contas você não pode parar de trabalhar. É como se você estivesse consertando a motocicleta andando. E quem faz isso, a toxina faz isso muito bem. É engraçado que eu nem gosto da palavra preenchedor, porque na verdade ia chamar suspensório, suspensor, volumizante, volumizador, né? Porque não é muito de preencher, é mais até para suspender. Porque o primeiro sinal de envelhecimento é queda. Então o primeiro tratamento é suspensão. Tanto é que a palavra de rejuvenescimento facial do inglês é facelift. A tradução literal, suspensão da face. Então, baseado nisso, o ser humano sempre procurou uma maneira de suspender, né? Primeiro as suspensões externas, os garments, os espartilhos, as cintas. Qual era o objetivo? Suspender. Veio então os preenchedores. Talvez o mais antigo dos tratamentos estéticos depois do cosmético, porque não há dúvida que o cosmético era o tratamento mais antigo. Os egípcios usavam os tratamentos de pele, né? E Galeno fez, o grande médico dos gladiadores, no século II, no ano 200 depois de Cristo, criou o creme hidratante. Então esse é o mais antigo, os tratamentos top. Mas depois vem, com certeza, os preenchedores. E qual a diferença? Qual foi o ponto que mudou tudo isso? Uma coisa muito boba, que hoje todo mundo trata até com certa trivialidade, mas grande invenção da medicina. A seringa. Já pensou nisso? A seringa mudou tudo, porque através da seringa a gente pode colocar coisas dentro do nosso corpo. Isso mudou totalmente. Aí sim vieram os preenchedores. Seringa, do nome, vem do grego, syrinx, que passou para o latim seringa. Nada mais significa que canudo. Não é um canudo, a agulha? É um tubo furadinho. Então é interessante porque uma coisa é a agulha, outra coisa é a seringa. Não foi inventada pela mesma pessoa. Pascal inventou a seringa, como a gente conhece, em 1600. Aí 200 anos se passaram e vieram a agulha. Os franceses acham que foi o Charles Gabriel Pravas. Mais ou menos na mesma época, 1853, por aí. E os escoceses acham que foi o Dr. Wood. Por que eu estou falando isso? Porque é justamente a seringa e a agulha que proporcionaram essa revolução na estética chamada preenchedor.
Então o preenchedor é bastante antigo. Se o Botox tem 15, 20 anos, o preenchedor tem muito mais. O primeiro preenchedor foi a parafina. Acredite ou não, injetava-se parafina debaixo do corpo. Mas antes disso, as pessoas tentavam algum tipo de preenchimento. Por exemplo, era muito comum na corte do Luís XV as mulheres encherem a boca de tiras de seda para poder compensar a perda dos dentes. Era um preenchedor. Mas na verdade estava o quê? Fazendo uma elevação, uma suspensão da face. Aí vieram os preenchedores. O preenchedor, como a gente conhece, surgiu nos Estados Unidos mais ou menos nos anos 70. Então tem quase 40 anos que nós lidamos com os preenchedores. Não deu muito certo no começo, porque eram substâncias que causavam muitas complicações. Parafina, silicone. Aí evoluiu e hoje nós temos dois grandes grupos. Os grupos dos temporários e os permanentes. O permanente, o mais famoso, é o PMMA, o polimetilmetacrilato, muito comum no Brasil, muito controvertido por problemas, mas não pela substância, mas mais pela técnica, mais pelo preenchedor do que o preenchedor. E os temporários, que são os mais famosos, começou lá na década de 90 com o colágeno e hoje talvez o preenchedor de eleição é um açúcar que torna a nossa pele macia. Esse toque macio do corpo humano é dado por um açúcar chamado ácido hialurônico. Este açúcar tem uma propriedade muito interessante. Ele absorve até 1000 vezes o peso molecular dele em água. Então ele expande e torna o nosso colágeno, esse tecido nosso, maleável. O nosso organismo produz ácido hialurônico todos os dias. Aí surgiram então os chamados NASHA. NASHA vem da abreviatura inglesa chamado não animal ácido hialurônico. Então são os ácidos hialurônicos de fontes não de animais. No caso aqui, no fonte da bactéria. Isso surgiu e o primeiro foi um chamado Restylane. O laboratório Médicis criou um produto que chama Restylane, existe até hoje, bastante utilizado, não é o mais utilizado, mas é bastante utilizado. No dia 12 de dezembro de 2003. Foi aprovado nos Estados Unidos o ácido hialurônico chamado Restylane. Depois disso, praticamente todos os anos, novos produtos surgiram. O Juvederm, muito famoso, 2006, e vários outros Juvederms, até todos os anos, inclusive esse ano, 2018, foi aprovado novos preenchedores. Existem mais de 14 preenchedores na fila para serem aprovados no Brasil. Então você vai ouvir muito essa questão dos preenchedores. E o que eles fazem? Os preenchedores fazem 3 coisas. E preencheu a última. Ele faz suspensão, ele eleva. Então eles têm um papel muito mais de suspensão, principalmente no terço médio da face. Segundo, eles fazem contorno. Nossa cultura valoriza muito o contorno da mandíbula, o ângulo da mandíbula, o arco zigomático, não é? A linha da Miss. Esse contorno, elevação do nariz, o queixo prominente, a mandíbula bem definida. Esses valores de contorno que nós olhamos na face são feitos também com os preenchedores. E finalmente, claro, preenche. Principalmente lábio, que foi aprovado por volta do 2010, 2008. E as rugas estáticas, ou seja, aquelas rugas que ficam mesmo quando você não está em movimento, são chamadas de rugas estáticas. As rugas estáticas na posição anatômica também são utilizadas. Então os preenchedores têm essas 3 indicações: suspensão, contorno e finalmente, claro, preenchimento. Então fica aí o ácido hialurônico, provavelmente a grande estrela da primeira década do século XXI. Nós usamos hoje mais ácido hialurônico que qualquer outro tipo de preenchedor. Quais outros que existem? O colágeno. Existe também o preenchedor de hidróxido de cálcio, hidroxapatita de cálcio. É um cristal muito parecido com o coral da praia, da conchinha, sabe? Aquele cálcio. É um preenchedor bem sólido, bem forte. Existe também um que está fazendo muito sucesso, que é o polielilático. É o ácido polilático. Ele é o chamado Sculptra no mercado aí. Mas sem dúvida nenhuma, o ácido hialurônico, primeiro que ele tem uma duração maior do que os outros, exceto a hidroxapatita de cálcio. Ele é muito bem tolerado. E é o que nós temos no nosso corpo, né? 15% do nosso corpo é ácido hialurônico. Então o organismo conhece muito bem ácido hialurônico. E é fácil de tratar, fácil de lidar, tem boa duração, boa tolerabilidade. Então a gente vai ouvir muito os preenchedores do tipo ácido hialurônico. Nós criamos um programa, tem vários programas, MD Code, PIP. Nós criamos o PIP. São 4 PIPs. PIP significa ponto
de injeção de preenchedor. Nós temos 4. O PIP 1 é o chamado PIP profundo. Onde são os profundos? O zigoma, o nariz, o mento. Depois vem o PIP médio, que o mais famoso é o do sulco nasogeniano ou bigode chinês. E alguns sulcos, né, que às vezes você tem uma cicatriz de acne, um sulco, uma vez eles descolados da pele, nós podemos preencher. Depois vem o PIP 3, que é o PIP superficial. São essas rugas estáticas e o lábio. E o PIP 4, que só no PIP tem, que é o preenchimento intramuscular. O músculo masseter, que dá o contorno da mandíbula, e o músculo temporal superficial, que dá esse aspecto viril, saudável da testa, tira esse fundo da testa. E por coincidência a gente preenche os 2 músculos, que são músculos da mastigação, porque na face nós temos os músculos da mímica e 4 músculos da mastigação. Os mais importantes, o masseter, esse que move a mandíbula, e o temporal. Esses 2 a gente preenche intramuscular. Então esses são os 4 PIPs, profundo, médio, superficial e IM, ou intramuscular. E como é feito o PIP? É um processo muito simples. Em comparação com as outras técnicas, usa muito menos agulha. Aliás, não se usa nada de agulha dentro do tecido. Então diminui muito a equimose, o hematoma, a dor, que são as complicações mais comuns. É muito simples o PIP. Realmente tem sido muito bem aceito pelos colegas pela facilidade de se fazer. É fácil de fazer, é replicável, é seguro, a técnica é fácil de aprender. São 5 passos. A marcação, a pápula isquêmica, que é a anestesia, que tira a dor, controla o sangramento, a abertura da pele, aí sim termina a parte cortante do procedimento. Assim que você abrir o pertúrgio de pele, dentro da pápula, sem sangramento, aí é totalmente contuso. Nós usamos instrumentos rombos, não tem mais agulha. Esse é o grande diferencial. Nós não usamos agulha dentro do tecido. Portanto, menos dor, menos equimose, menos sangramento. Nós colocamos a cânula e anestesiamos com vasoconstritor. Aí é um detalhe muito importante, vem a dica. Nós não queremos sangue no local do preenchimento, porque o sangue é o maior estímulo de fagocitose que tem, ou seja, do organismo fagocitar aquela substância. Então, se o sangue misturar com o preenchedor, acontece 2 fatores. Você diminui a durabilidade, porque se aumenta o risco de fagocitose. Segundo, você perde o valor da expansão. O preenchimento com ácido hialurônico precisa ficar bem sozinho para que ele possa expandir até 1000 vezes o peso molecular dele em água. Portanto, quando nós fazemos a segunda anestesia, porque às vezes você vai falar, mas tem preenchedor que já tem anestésico, para que anestesiar? Não, é preciso anestesiar. É simples, é fácil, é rombo, não dói e você anestesia, primeiro que você dá muito mais conforto para o paciente. Segundo, que você evita o sangramento. Com isso, você vê o vasoconstritor saindo, o líquido clarinho. Então agora sim você vai para o último passo, o passo número 5, que é a introdução da cânula no túnel já construído, vasoconstricto, porque você usou o vasoconstritor, anestesiado, porque você já botou anestesia, então não tem dor, não tem sangramento, não tem equimose. Aí sim você entra com a cânula, por um orifício só, você preenche vários locais em leque. Então, para que fazer 20, 30 agulhadas se você pode passar uma cânula só por um pertúrgio só e preencher todo o espaço em vários ângulos, em vários graus? Complicações? Raras, porque nós dividimos em 2 grupos. A prevenção das complicações e a terapêutica das complicações. A prevenção é baseada em quê? Conhecimento anatômico, diagnóstico anatômico. Esse é fundamental. Depois vem uma técnica precisa com instrumentos rombos. Boa anestesia e, finalmente, uma boa documentação fotográfica e uma boa documentação escrita, consentimento da paciente escrito, toda a documentação, porque uma das complicações é insatisfação da paciente. Então é importante que você documente o procedimento, tenha bastante certeza. Eu faço um vídeo com a paciente, sabia? Faço um pequeno vídeo. Hoje, com a era do celular, eu tenho um celular no consultório que eu chamo de Tylenol. Por quê? É onde está toda a minha documentação. É um celular só usado para o consultório. Recomendo vocês terem isso. Com isso, você faz a foto antes e depois e faz um videozinho da paciente. E pergunta para a paciente, Dona Maria, o que a senhora gostaria de fazer? O que você espera do resultado? Ah, eu espero isso. Está documentado. Isso é extremamente importante. O que você não documenta, você não fez. E hoje, na era de processos médicos, isso é muito importante. Então, uma boa documentação fotográfica, uma boa documentação em papel com consentimento preenchido, e aí sim, um diagnóstico anatômico, uma técnica perfeita, uma boa anestesia e, finalmente, o preenchimento com 5 passos PIP.
Geralmente nós associamos, fazemos combinações. As combinações têm efeitos maiores do que os elementos isolados. Então, quando você combina toxina com preenchedor, por exemplo, que é o PIT com PIP, você melhora o resultado, diminui as complicações e diminui o custo para o paciente. Uma possibilidade de combinar procedimentos para um melhor resultado, com mais satisfação da paciente e mais conforto para o paciente. Várias vezes, ou quase sempre, usamos sempre o PIT com PIP, porque o PIT permite o quê? Uma melhora da suspensão. Quer entender melhor? Deixa eu te explicar. Lembra que nós falamos na anatomia que o terço superior tem que ser grande. O paciente tem que ter a testa grande. A criança tem uma testa grande, é jovem. As pessoas bonitas têm uma testa lisa, bonita, grande. O terço médio tem que ser projetado. E o terço inferior tem que ser bem definido. Essa é a proporção para a beleza. Como que a gente faz? Não tem como suspender o terço superior com o preenchedor. Então, uma das grandes limitações do preenchedor é ficar limitado ao terço médio e alguma coisa do terço inferior. Portanto, quando você combina PIT com PIP, você ganha mais 30% de resultado, porque você consegue suspender. A maior suspensão da face é feita com toxina, fora a cirurgia, claro. Então você faz a suspensão do terço superior com o PIT e a suspensão do terço médio com o PIP. E o terço inferior? Uma combinação dos dois. Então a combinação PIT-PIP proporciona melhores resultados, mais segurança e um conforto para o paciente. Bem, se você tem interesse em aprender associação de procedimentos, a combinação mais comum na estética é a combinação toxina-preenchedor, que nos nossos programas é a combinação PIT-PIP. Não é à toa que o dono da toxina é dono de quem? Do preenchedor. A mesma empresa que é dona da toxina é dona do preenchedor mais comum. Isso pode te dar uma noção de onde o mercado está indo. É o caminho. O futuro está nas combinações. E qual a combinação mais usada hoje? PIT-PIP, ou seja, toxina e preenchedor.